irmãs, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com você? Glória a Deus. A tia Tânia também está muito bem, eu já estava com muita saudade, a tia Tânia viajou e voltou na santa paz de Deus, amém? Hoje nós vamos ter a nossa lição de número 12, tá muito legal a nossa lição. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque o Papai do Céu vai falar conosco, amém? Tô vendo que você está grande, forte. O que é que vocês estão fazendo para ficar forte, hein? Depois vocês me respondem. Antes vamos fazer a nossa oração inicial. Amém? Feche seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por este dia, por esta aulinha. Muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa as tias, os tios que vão ministrar a Tua palavra nos 4 cantos desta terra. Tem alguém que vai ministrar a Tua palavra, Papai. Então abençoa, que o Senhor continue falando conosco. E que o Senhor também nos dê força, Papai do Céu, para nós vencermos todas as tentações, para que nós não venhamos fazer coisas erradas. Muito obrigado, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Crianças, a lição de hoje é a lição de número 12, amém? A lição ela tem como tema: quando eu oro, o Papai do Céu me dá força. Isso mesmo, quando eu oro, o Papai do Céu me dá força. A leitura bíblica dessa lição nós encontramos em Lucas, capítulo 22, do verso 39 ao verso 48. O objetivo principal, criança, dessa lição é que você e eu precisamos entender que a força que nós precisamos, nós só encontramos em Deus. Amém, crianças? A força que nós precisamos para vencer as tentações, a força que nós precisamos para vencer aquela vontade imensa de fazer coisas erradas. Então, a gente vai aprender que a gente só encontra em Deus. Amém, crianças? Então, você pode me perguntar, tia Tânia, afinal de contas, o que é tentação? Tentação nada mais é do que aquele impulso, o desejo da gente querer fazer aquilo que não tá certo, né? Quando o papai e a mamãe falam, fulano, não faz isso. João, Maria, Pedro, não faz isso, porque senão você vai se machucar, isso vai fazer mal para você. E você fica tentado em querer fazer, em querer desobedecer ao papai. E isso é tentação. O desejo de fazer coisas que não é correto. O desejo de fazer coisas que não agradam o Papai do Céu. Amém, criança? Então, nós vamos aprender que para vencer esses desejos, para vencer essas tentações, nós precisamos buscar em Deus. Amém? Então, nós vamos já iniciar louvando ao Senhor para nós colhermos a nossa ofertinha, tá bom? Pegue essa ofertinha e vamos louvar o Senhor para contribuir. Antes, vamos orar novamente, para o Papai do Céu abençoar a ofertinha. Feche novamente os olhos e ore com a tia Tânia. Papai do Céu, muito obrigado pela ofertinha que o Senhor não tem deixado faltar. Que o Senhor continue abençoando o papai e a mamãe, abençoando o trabalho deles, para que eles sempre possam ter recursos para nos dar e contribuir na tua casa. Que esse recurso seja usado para abençoar a vida de todos que chegarem na tua casa. Amém e graças a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com um trechinho de uma musiquinha que fala sobre a gente
precisa orar, ler a Bíblia para poder crescer. Amém? Cante para a tia Tânia. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Então, crianças, se você e eu quisermos crescer, nós precisamos ler a Bíblia e fazer oração, amém? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa lição. A frase do dia de hoje, crianças, diz o seguinte: preciso ser forte para resistir às tentações. Isso mesmo. Criança, todos nós passamos por tentações, todos. Criança, jovem, adolescente, adulto, senhor, senhora, todos, né? Não é só jovem que passa pela tentação, não é só criança. Os velhos e as senhoras também passam por tentações. Então, todos passam por tentação. Que foi o que eu falei. Todos passam por aquele desejo de querer fazer o que é errado. Só que nós temos a escolha de fazer o errado ou não fazer o errado. Então, nós precisamos escolher não fazer coisas erradas. E para a gente ter essa força para escolher não fazer coisas erradas, nós precisamos o quê? Ser fortes, isso mesmo. Nós precisamos ser fortes. Mas, tia Tânia, por que nós temos que passar pela tentação? Porque as tentações, crianças, elas são da natureza humana mesmo. Né? Nós, como seres humanos, a gente está sujeito a passar por essas tentações. E isso é desde lá do Jardim do Éden, né? Quando o homem foi tentado e acabou desobedecendo a Deus. E todos os homens que nascem, todas as mulheres, todo mundo que nasce, eles já nascem propenso a passar por essas adversidades, por essas tentações, por essas lutas. Então, todos nós somos tentados, né? Ser tentado é uma coisa, crianças, né? Agora, cair na tentação é coisa diferente. Ou seja, ser tentado é o desejo de querer fazer coisa errada. E cair na tentação, que é o fazer coisas erradas, né? É outra situação. Então, ser tentado, todos são. Todos são. Você, eu, todos nós somos tentados. Agora, nós não podemos cair na tentação, né? E para a gente não cair na tentação, nós precisamos ser fortes, isso mesmo. Só que Deus, ele é fiel na sua promessa, criança. Ele fez promessa dizendo que nós não passaríamos por tentações que nós não poderíamos suportar. Então, as tentações que você passa, as lutas que eu passo, as tentações que qualquer outra pessoa passa, elas são tentações que nós podemos suportar. Só que a gente só vai conseguir suportar se a gente buscar força em Deus. Isso mesmo. Então, nós precisamos ter força para a gente vencer essa tentação. Amém, crianças? Nós precisamos. É o que o Pra Guardar no Coração vai falar, crianças. O Pra Guardar no Coração, ele nos ensina dizendo o seguinte: sejam fortes. Lá em Salmo 31, 24, se você for ler comigo, eu vou fazer questão de ler o versículo está justamente nos ensinando, nos orientando que nós precisamos ser fortes. Para quê? Para que a gente possa vencer as tentações. O versículo diz o seguinte: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos os que esperai no Senhor. Então, aqueles que esperam no Senhor são fortalecidos por Deus. Aqueles que oram a Deus, aqueles que buscam o Senhor,
eles têm o coraçãozinho deles fortalecido. Para quê? Para não cair em tentação, para não fazer coisas erradas, isso mesmo. Então, eu volto a perguntar, né? Eu volto a perguntar para você o que eu havia perguntado no início. O que é que você está fazendo para ser forte? Aí eu trouxe algumas figurinhas aqui, né? Aí eu trouxe algumas figurinhas aqui para que a gente possa ilustrar melhor de onde é que a gente está tirando essas nossas forças. É bem verdade que nós conseguimos buscar forças em vários lugares. Por exemplo, a força física, né? Porque tem a força de fora e tem a força de dentro. Para a gente vencer as tentações, nós precisamos de força de dentro, né? Só que a gente também precisa de força física, força aqui fora, para a gente viver, né? Para a gente caminhar, para a gente fazer muitas coisas. Então, nós precisamos nos alimentar com comidas saudáveis, né? Nós precisamos nos alimentar com fruta, né? Se você perceber, isso aqui é uma melancia. Precisamos nos alimentar com maçã, com pera. Todas essas frutas, ela tem vitamina, todas essas frutas. Nós precisamos comer feijão, arroz, né? Nada de micos, nada de refrigerante, nada de coisas que não são saudáveis. Nós precisamos nos alimentar com comidas saudáveis. Nós também precisamos, criança, nos exercitar. Nós precisamos brincar, correr, pular corda. Tudo isso fortalece o nosso corpo físico, fortalece a parte de fora do ser humano, do nosso corpo. E isso faz a gente vencer as tentações? Não. Fruta, comida, exercício físico nos dá força para estudar, né? Nos ajuda a acordar mais dispostos, nos ajuda a ter uma vida mais saudável. Só que para vencer as tentações, crianças, nós precisamos buscar na comida, buscar no exercício físico? Não. Nós precisamos buscar em Deus, isso mesmo. Porque, olha, se você perceber aqui no painel, a oração faz a gente ficar forte em Deus para a gente vencer as tentações. Porque a gente só vai conseguir vencer o desejo de querer fazer coisa errada orando, lendo a Bíblia, né? Nos afastando do mal. Então, é muito importante que você e eu comemos, que eu e você nos exercitemos, só que é muito importante para a gente vencer a tentação, nós orarmos ao Senhor. Isso mesmo. Porque a gente só consegue vencer as tentações orando. Nós só conseguimos vencer as tentações meditando nas coisas de Deus, nos aproximando de Deus, criança. Porque é só em Deus que vem a força para a gente vencer as tentações. E quem é que ora aqui? Você ora? Você gosta de orar? Ah, tia Tânia, eu não gosto muito. É porque... Não. A gente não precisa gostar. A gente precisa orar, né? Tem comida que a gente não gosta de comer, mas a gente precisa comer porque vai fazer bem para o nosso corpo. Então, tem gente que não gosta de orar, mas é necessário orar para que a gente possa ser fortalecido em Deus para vencer as adversidades, as tentações, as lutas, vencer o dia a dia, porque os dias não são bons, os dias são maus. A Bíblia diz que nos últimos dias os dias seriam maus mesmo. Então, o inimigo das nossas almas, ele é saliente, crianças. Ele é atrevido, ele é enxerido. Ele fica tentando o servo, a serva de Deus, 24 horas para tentar tirar eles do caminho do Senhor, para que eles venham fazer coisas erradas. Só que se eu e você estivermos em oração,
se eu e você estivermos lendo a palavra, se eu e você estivermos nos afastando, né, das coisas ruins, nós vamos ter força para não fazer as coisas erradas. Nós vamos ter força para obedecer a Deus. Ouviu, crianças? É só assim que nós vamos ficar fortes, tá? Orando, através da oração, tá? Só assim nós vamos conseguir vencer as tentações, vencer o inimigo, vencer as adversidades. Amém, crianças? Amém. Então, isso é o para guardar no coração, que o guardar no coração falou. Paulo, ele até chegou a mencionar: tudo posso naquele que me fortalece. Quem era que fortalecia Paulo? Era o Senhor. Paulo, ele obedecia ao Senhor. Paulo abriu mão de tudo para servir ao Senhor. Paulo, ele não teve a vida dele por preciosa, porque ele queria e agradou ao Senhor. Então, ele passou por luta, por açoite, por necessidade, passou por tantas coisas, por enfermidade, por tudo, e ele venceu porque ele estava fortalecido no Senhor. Ele não estava fortalecido no governo, ele não estava fortalecido no amiguinho, ele estava fortalecido no Senhor. Então, é isso que nós precisamos compreender, crianças, que a força que a gente precisa para vencer as tentações, nós encontramos em Deus. Através do que, criança? Da oração, da meditação na palavra, da obediência. Amém, criança? Amém. Então, nós vamos passar para a nossa historinha por conta do horário, tá bom? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque a historinha, ela vai também falar muito conosco. Crianças, na aula passada, eu havia sugerido que os papais, né, fizessem tapete de oração para você, criança, utilizar no dia a dia para ter um estímulo de orar. É bem verdade que é só uma sugestão, porque nós sabemos que em qualquer lugar nós podemos orar, o Papai do Céu nos ouve. Só que sempre existe um lugar muito especial que a gente gosta de orar, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, né? Às vezes na igreja a gente tem aquele banquinho que a gente já gosta de estar ali. Em casa, às vezes, a gente tem um lugar especial para orar, né? No trabalho a gente tem. Eu, por exemplo, no trabalho, que é muita gente, a gente quer se refugiar. Quando não é no banheiro que eu busco a Deus em oração, eu vou para o estacionamento, fico dentro do carro. Lá eu faço a minha oração com Deus. Em casa, eu tenho o meu lugar especial. E eu sei que você também tem. E se você não tem, você precisa ter um cantinho especial. Ah, Tia Tânia, se eu não tiver, o Papai do Céu não me ouve, ouve, porque o Papai do Céu não precisa de cantinho especial para ouvir. Ele basta ter um coração contrito, um coração sincero, e ele ouve, não importa onde você esteja. Mas, por que eu estou falando isso? Porque Jesus, criança, ele tinha um lugar especial. Ele orava em vários lugares, mas ele tinha um lugar especial. Você sabe me dizer qual era o lugar especial que o Papai do Céu ele gostava? Jesus, ele costumava a orar no Monte das Oliveiras. Esse, eu acredito, né, que era o cantinho especial do Papai do Céu, né? E um dia, crianças, o Papai do Céu, conversando com seus discípulos, ele decidiu ir lá nesse lugar especial para orar. E lá no Monte das Oliveiras, né? Só que ele não levou todo mundo, ele levou só alguns com ele, né? Ele levou alguns discípulos só com ele para orar. E ele chegando lá, crianças, ele falou mesmo assim para os discípulos: olha, discípulos, meus amigos, vocês orem ao Papai do Céu para que ele dê força a vocês, para vocês não fazerem coisas erradas. Então, você pode me perguntar: Tia Tânia, que coisas erradas eram essas que Jesus disse para eles orarem, para eles terem força para não fazer? Às vezes, essas coisas erradas seria chamar um palavrão, né? Desculpa.
Essas coisas erradas seria bater em alguém, né? Seria desobedecer o Papai do Céu. Então, muitas outras coisas erradas que a gente está sujeito a querer fazer, mas que a gente tem que buscar a força em Deus para não fazer. Então, o Papai do Céu, Jesus disse, olha, vocês orem, fiquem aqui, orem ao Papai do Céu e pedem força para Ele, para você não fazer coisa errada. E Jesus, ele se afastou e foi orar, né? Jesus, ele foi orar. Ele foi orar e deixou eles lá para orarem também. Então, o que é que a gente percebe? Que quando a gente ora, criança, quando a gente obedece o Papai do Céu, porque Jesus não falou para eles orarem? Falou. Então, quando a gente obedece, a gente é recompensado por isso, né? Porque se eles tivessem obedecido a Jesus, eles tinham ficado fortes para não fazer coisa errada. Só que Jesus, ele se afastou para ir orar, porque Jesus, naquela noite, criança, ele estava muito triste. Por quê? Porque Jesus, ele sabia que ia acontecer coisas ruins com ele, né? Porque era necessário que acontecesse, porque foi para uma finalidade específica que Jesus veio a esse mundo. E Jesus sabia que ia acontecer coisa errada e Jesus precisava de força para passar por esse momento difícil. Então Jesus, ele vai orar. Só que quando Jesus volta lá com os amigos dele, né? Sabe o que eles estavam fazendo, crianças? Olha o que eles estavam fazendo. Eles estão orando, criança? Não. O que é que eles estão fazendo? Eles estavam dormindo. Que vergonha. O que foi que Jesus disse que era para eles fazerem? Dormirem? Não. Jesus disse que era para eles orarem. E eles não estavam orando. Eles estavam dormindo, né? Então, Jesus disse para eles mesmo assim, por que vocês estão dormindo? Eu não falei para vocês que era para vocês orarem. Eu falei que era para vocês orarem para o Papai do Céu, para Ele dar força para vocês, né? E Jesus disse assim, vocês têm que orar, vão orar ao Papai do Céu, para que vocês tenham força. Eu sei que vocês estão dormindo porque essa carne aqui é fraca, mas ela pode ser fortalecida em Deus, né? Então, vocês precisam orar para que essa carne seja fortalecida. Porque, crianças, quando a gente come comida, frutinha, tudo que faz bem para o nosso corpo, ele fica fortinho, mas depois a gente já está fraquinho de novo e precisa comer de novo, precisa comer de novo, precisa comer de novo para ficar fortinho, né? Só que quando a gente busca o Senhor, nós ficamos fortes, sempre forte. A gente fica sempre forte. Com comida, sem comida, a gente fica todo o tempo forte, né? Em Deus, para a gente vencer as tentações, né? Agora, a comida a gente precisa todo o tempo comer, para a gente todo dia ficar fortinho. O dia que você não come, você não fica fraquinho, doentinho, fica. Então, a gente precisa comer comida de verdade e a gente precisa também comer a comida espiritual, que é a melhor comida, né? Que vai nos fortalecer. Então, Jesus voltou, eles estavam dormindo e Jesus repreendeu eles e disse que eles tinham que se levantar. Se levantem, vão orar ao Papai do Céu para que ele dê força. Então, quando o Papai do Céu estava falando isso com seus amigos, de repente, crianças, chegou uma multidão de pessoas, né? Chegou uma multidão de pessoas e junto dessa multidão estava Judas. Olha aqui, Judas Iscariote. Era um dos discípulos de Jesus, que se dizia amigo de Jesus, entendeu? Aí sabe o que Jesus fez, criança? Sabe que Judas, não foi Jesus, sabe o que Judas fez, criança? Judas tinha combinado com esses homens maus, de entregar Jesus, né? De trair Jesus. E ele deu um sinal, ele disse, olha, gente, aquele que eu beijar, que eu der um beijo, esse é Jesus. Vocês podem pegar ele, podem prender. E olha o que Judas fez, criança.
Judas deu um beijo em Jesus, mostrando para os homens maus que aquele era Jesus, que eles podiam pegar Jesus e prender Jesus, né? Aí sabe o que aconteceu, criança? Os homens maus, eles levaram Jesus. Isso mesmo, eles levaram Jesus. Aí você pode dizer, tia Tânia, mas Jesus, ele não foi para o Monte das Oliveiras, tia Tânia, para orar, para que o Papai do Céu desse força para ele vencer essas coisas ruins. Sim, ele pediu força ao Papai do Céu para que ele passasse por tudo isso, porque era necessário ele passar. Tem coisas, criança, que Deus não vai nos livrar daquela situação, mas ele vai nos dar força para a gente passar por aquela situação. Sabe para quê, criança? Para que a gente tenha um futuro glorioso, um futuro abençoado. Isso mesmo. Porque foi para esse momento difícil que Jesus veio, para que você e eu estivéssemos aqui hoje. Aleluia. Porque se ele não tivesse passado por aquele momento difícil, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos falando do Papai do Céu. Amém, criança? Então, que nós possamos guardar no coração essas palavras, amém, crianças? E entender que nós precisamos de forças para vencer as tentações, que só através da oração em Deus, só através da vida em Deus, só em Deus nós conseguimos forças para a gente vencer. Amém, criança? Nós precisamos cuidar desse corpo físico, comendo, se exercitando, mas também nós precisamos cuidar do nosso corpo espiritual, orando, meditando na palavra, obedecendo, Papai do Céu, para a gente ter força para continuar obedecendo, para a gente vencer as adversidades da vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Crianças, como atividade, papai e mamãe, eu sugiro que você faça um reloginho, né? Um reloginho. Você faz. Esse aqui eu imprimi da internet. Tem vários modelos de reloginho, tá? Então, aqui tem vários momentos do dia da criança, né? Brincar, comer, dormir, acordar, ir para a escola. Então, crianças, em todos esses momentos nós precisamos orar. Né? Ah, tia Tânia, eu vou para a escola. Você vai para a escola para quê? Para aprender. Então, você precisa buscar em Deus sabedoria para que você possa ser inteligente, para que você possa ser sábio. Amém, crianças? Ah, tia Tânia, eu vou brincar, eu preciso orar? Claro que precisa orar. Para quê? Para você ser protegido pelo Papai do Céu. Tantas coisas ruins podem acontecer e o Papai do Céu nos protege. Ah, vou dormir. Eu preciso orar também? Já tem, precisa. Porque a Bíblia diz que nós dormimos, pegamos no sono, só acordamos porque Deus é que nos sustenta. Então a gente precisa viver em oração. A oração, ela move, né? Ela move os braços do Senhor. A oração, ela é uma arma poderosíssima para a gente vencer qualquer guerra, né? Eu não sei o que você possa estar passando, criança, qual é a luta, o papai, mamãe. O certo é que através da oração nós podemos nos aproximar de Deus, nós podemos vencer, né? Várias batalhas, várias guerras. Amém, criança? Porque quando a gente ora, criança, o que é que a gente está dizendo para o Papai do Céu? Papai do Céu, eu não consigo sozinho, eu preciso do Senhor. Então o Papai do Céu fica muito feliz. Poxa, ele e ela estão me convidando para fazer parte da vida. Ele e ela querem que eu, entendeu? Então o Papai do Céu quer fazer parte da nossa vida. Ele não quer fazer parte só dos momentos difíceis, não, ele quer fazer parte de todos os momentos, né? E como eu falei, brincando, dormindo, indo para a escola, indo na casa do vovô, da vovó, tudo isso é importante. E isso vai estimular a criancinha, papai e mamãe, a querer buscar cada dia mais o Senhor. Isso é só
um recurso, né? Nós sabemos que tem muitos e outros recursos para estimular a criança. Amém, criança? Então, só recapitulando, precisamos ser fortes para resistir à tentação, né? A Bíblia diz, sejam fortes. Em quem? No Senhor, no Papai do Céu. Então, vamos orar, criança. Vamos ter uma vida de oração. Acordou, vamos orar. Vai para a escola, vamos orar. Vai comer a comidinha, vamos orar. Vai ofertar, vamos orar. Vai... Em qualquer momento, em todo o tempo. A Bíblia diz, orar sem cessar. Está no ônibus, está no carro, está andando. Em qualquer momento, vamos orar. Amém? Se você quer vencer as tentações, se você quer ser obediente ao Papai do Céu, que nós possamos ser fortes para a gente vencer as tentações, para a gente vencer o desejo de querer fazer coisas erradas, né? Ao contrário disso, a gente vai estar obedecendo ao Papai do Céu, a gente vai estar agradando o Papai do Céu e a gente vai estar sendo cada dia mais abençoado nesta terra e no porvir. Nós ainda vamos morar eternamente com o Papai do Céu. Glória a Deus, né, crianças? Então, vamos orar agradecendo, crianças, ao Papai do Céu por essa aulinha. Feche seus olhinhos e ore com a tia Tânia. Papai do Céu, muito obrigado por esta aulinha. Honras a Ti, glórias a Ti, louvores a Ti, porque nós aprendemos que o Senhor quer que nós sejamos fortes. E nós aprendemos que só no Senhor, Papai do Céu, nós somos fortes. E o Senhor nos deu exemplo, porque o Senhor estava passando por um momento muito difícil. E o Senhor sempre buscava orar. E o Senhor orou e conseguiu vencer e passar por todas as coisas ruins que aconteceram com o Senhor. E nos deu vitória. E nos garantiu a vitória. Motivo pelo qual nós estamos aqui, diante da Tua presença. Muito obrigado, honras a Ti. Amamos o Senhor. Que o Senhor nos dê sempre força para a gente vencer o inimigo, para a gente vencer a nossa carne, para a gente vencer o mundo, para a gente somente agradar ao Senhor, para que o Senhor fique com o coração muito feliz conosco. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Crianças, beijão, fiquem com Deus. Até a próxima.